Posso fazer uma perguntinha? Vai, Mas é claro. Cara, eu tava pensando assim, agora a gente tava falando de festival, assim. E inclusive o festival Precocina, né, dessa camiseta aqui, né? Que é um festival que, tipo, porra, cara, eles abrem espaço para bandas que estão começando em todas as províncias lá na Argentina. Sim. E tipo, é um festival que tem 3 dias, é lotado, muita gente, o público enlouquecido e tipo, artistas locais da Argentina, tipo Charly Garcia, fecham o festival e é uma catarse, uma loucura. Não, mas o Charly Garcia, eu tava falando com os argentinos amigos meus, é assim, os caras falam assim, Lobão, você parece ser o Charly Garcia brasileiro. Eu falei, não, o Charly Garcia lá é como se fosse o Roberto Carlos, ele é lá o rock, junto com o tango, é uma música nacional de alto nível. Aqui eu sou um roqueiro, eu sou um pária, sabe? Você vê que a trajetória melancólica do roqueiro brasileiro é virar cantor romântico. Você vê o Roberto Carlos, você vê todos esses caras viram prateleiro. Arnaldo Antunes vira tudo tribalista. Pô, um bando de bunda mole, não é verdade? Mas não acho que é uma certa. A pergunta era também pelo público, né? Que a gente tá falando dos artistas. Não é uma certa conivência do público brasileiro, bunda molhada. Mas você acha que eu tô falando porque o público é o principal alvo? É a mesma coisa que você chegar de política e dizer que a culpa é do político. Não, o político é simplesmente uma parte da população que tá ali. Quem é bunda mole é a população, porra. Esses bunda que estão pagando esses ingressos, inclusive. Os bunda moles, as pessoas têm que entender que nós temos um espaço alarmante de bunda moles por metro quadrado no Brasil. Entendeu? Nós temos um excesso, uma overpopulation de bunda mole por metro quadrado no Brasil. Eu não suporto o bunda mole. Sabe por quê? O bunda mole, ele é a ponte para a corrupção. O bunda mole permite essas merdas todas acontecerem, porque o bunda mole é um bunda mole. Então ele fica na frente. É a mesma coisa que não ter porra nenhuma, porque o bunda mole só dá um peteleco que o bunda mole bunda moleia, não é verdade? Então nós estamos cercados, repletos, ilhados de bunda mole por todos os lados. E, cabe ao Brasil, no meio de uma merda que nós estamos de infraestrutura, nós não estamos com uma infraestrutura colapsada. A gente viaja o Brasil inteiro, nós não temos hospital, nós não temos escola, nós não temos rodovia, ferrovia, hidrovia, porra nenhuma. Sabe, a gente só conta com o Bolsa Família, que virou uma profissão de mendigo. Sabe como é que você vai Belém do Pará, a mulher assim, eu tô com 8 filhos, cada filho é 200 pau. Não pode botar no colégio, porque senão eles perdem Bolsa Família. O cara vira parideira profissional e vai botar um monte de analfabeto, mais analfabetos no Brasil. Então a gente tem que parar com isso. Então a gente é um povo que come cocô e fica rindo. Pô, esse vídeo carnaval, né? Que é uma comissão de cocô institucionalizada, uma alegria histérica e que somente atualmente só enche os bolsos de um monte de burguês filho da puta ou companhia de cerveja, tá entendendo? Então as pessoas não estão entendendo a bosta que a gente vive, não, e que a gente tem que ter uma autocrítica, porque senão fico eu falando, pô, mas o Lobão é uma metralhadora giratória, como se eu não tivesse nenhuma razão pra estar falando as coisas que eu tô falando aqui. Polêmico porque tu fala o que tem que ser falado, né? Tá entendendo? Eu tô falando coisas que estão na cara, são óbvio, o Lulu Santos. Não, eu estou falando coisas que, são 2 e 2, não são 4, eu tô falando a mesma coisa. Então não tem loucura, são fatos, a gente tá falando sobre fato. Então é melhor as pessoas absorverem a informação, terem deixarem o narcisismo para a autoestima, porque o narcisismo é o contrário da autoestima. E o brasileiro é um narcisista, aplaude pôr do sol, acha que o samba é tudo bem, e no final se acha um merda. Né? Aí qualquer gringo que chega aqui, abre a perna, mete aqui que tá bacana, mete no brasileirinho, mete. Porra, vai tomar banho, né, cara? Eu fico com uma raiva disso, que eu vou lhe dizer, sabe? Então a gente tem que ter um mínimo de autocrítica e ver que nós estamos num estado limite da palmolescência. A gente tem Michel Teló, Luan Santana, Restart, Caetano Veloso, pelo amor de Deus. Temos que mudar isso, né? Mas tudo isso é uma questão de educação do povo mesmo. Né? Exatamente, mas se o povo, que é o deseducado, não reclama, não vai ser o político que tá lá o que vai atender o povo. Então, ele é muito conveniente. Tem que partir da população, senão a gente não sai do lugar. Aí no meio desse monte de coisa, de porcaria que tu considera, diz uma coisa boa aqui, nenhuma. Bom que tu não acha. Conheço. Não, então juro a gente vai curar esse mas aí tem que fabricar um cara bom, né? De otimismo. Não tenho condição, sinceramente. Você pensem bem. Depois desse episódio do Lulapalooza, vocês acham que o meu entusiasmo por um artista vai ser qual? Isso, ele tá falando. Porra! Não sobra ninguém. Tá entendendo? Não sobra ninguém. Sabe? Pra te dizer muito claramente, as 2 pessoas únicas desses últimos 30 anos que colaram junto foi a Beth Carvalho e o Roberto Frejá. Só, isso na numeração. E nunca mais ninguém se articulou. A própria Beth Carvalho fala uma piada tristíssima, que assim, artista brasileiro só se encontra em aeroporto ou em premiação.
né? Porque não sabe se articular, não sabe, vamos fazer isso, porque aí você fecha com meia dúzia, tem 2 ou 3 que furam e você fica com cara de palhaço. Isso acontece o tempo todo, sabe? E eu tô ficando velho, eu tô ficando com tolerância zero de bunda moliça. Estamos vendo que eu tô ficando cada vez mais ranzinza e mais intolerante a idiota, né? Então assim, mas pô, você tá falando do Luan Santana, não suporto o idiota. Mas hoje em dia você falar mal de sertanejo é um suicídio. Eu falei, suicídio pro sertanejo tem pro lugar deles. Pô, o ruim são eles, não sou eu. Sabe, a merda é deles. Eles que se virem, que se curem, né? Eu tô falando apenas o que eles são. Umas bostas. E quem gosta de comer bosta é bosta também. Então que todos eles se fodam, não é verdade? Vamos soltando muito verbo, né? Vamos se apresenta hoje lá no Esporte é Saúde, Rede Globo Televisão. Então tá, né? Ju, a gente tem ingresso pra sortear ainda? Temos um ingresso. Um ingresso? Não, então vamos segurar até o final do programa. Vamos? Vamos com mais uma então que a gente tem aqui. Agora é a 3. Agora é tarde. Agora é tarde. Então essa é uma demo, hein? Essa daí eu fiz essa música que eu fiz, tem uma demozinha. Então tá, vamos ouvir então. Só pra esclarecer. Agora é tarde. Agora é tarde. 1, 2, 3, vai. Até que ponto que eu cheguei, até que ponto que você me deixou, até que ponto você mentiu, até que ponto que você brincou. Isso sem contar o tempo que eu tentei falar contigo numa boa, sem brigar. Vem você me enlouquecendo lentamente, tentando ignorar. Você secretária me jurou de pé juntinho que você tava do lado numa reunião, e o outro idiota me atendeu o telefone dizendo que você só volta no outro verão. E de madrugada lá no Guanabara, quando de repente a gente se esbarrou, e olhar na tua cara, mas você amarelou. Você amarelou. Pois agora é tarde. Quem mandou ficar voltando fantasia se achando? Eu bem que avisei, mas você não escutou. Eu sei que agora é tarde. Quem mandou ficar voltando fantasia se achando? Mas você não escutou. Agora é você que fica andando pelos campos toda traumatizado sempre. Eu acredito em alguém, acredito nesse ser que é uma virtuosa revolta, Lobão, para presidente. Te meteria em política, não? Não. Política, eu acho que todos nós somos animais políticos, mas eu faço política dentro da minha seara, mesmo porque eu não sou nem um pouco político, eu não sou lambisaco, não vou dizer meu colega é gente fina, então seria uma falência. Imagina eu na polícia, na política, eu ia detonar todo mundo ia morrer de ódio de mim. Eu acho que eu não tenho menor cacuete pra esse tipo de política, mas eu acho que eu agito na minha área mesmo. Não deixa de ser política, né? Mas tu não acha que é justamente isso que falta, um pouco de franqueza na política? Mas o problema, falta franqueza também na minha área. O problema não é esse, falta franqueza em todas as áreas. Mas o problema é que a política, eu presinto o seguinte, é um chassi tão viciado que se você não for corrupto, escroto, salafrário, você acaba até morrendo. Isso acontece muito em lugares como no Rio de Janeiro, o cara vem com um juiz bem intencionado, morre na semana seguinte. Então, eu, como sou bem intencionado, não quero ser político, porque senão eu vou morrer. Ou qualquer coisa pior que essa pode acontecer comigo, né? Faz todo sentido, né? Falou demais. Política pro Crivella, pro pastor evangélico, isso é que hoje em dia, pro Tiririca, hoje em dia a política tá nesse nível, né? Piorou muito, né? Porque antigamente nós tínhamos políticos de nível, né?
Puta que pariu. Antigamente tudo era melhor, né? Uma coisa, né? Na época de ouro, né? Nós tínhamos o Brasil um passado incrível, né? É verdade. Pô, não que tu faça política, mas tu faz um certo ativismo, tipo, tu chama. Mas Não, é a política eu tô no falando, seu vou repetir, eu faço política. Eu sou um animal político. Agora, eu não vou pro Congresso Nacional, porque aquele tipo de política não não se encaixa no meu modus operandi, vamos dizer assim, né? Ou seja, pô, se eu quero ser do jeito que eu sou, eu entrando lá, ou eu vou morrer, ou eu viro eles. Então, nenhuma das duas opções. Não, eu acho que ia morrer, porque virar eles é difícil, né? Senão já teria virado. Pois é, não vale a pena, né? Não vale a pena. A gente tem que, eu acho que todos nós temos, inclusive, eu acho que a melhor coisa que nós temos a fazer agora é agir localmente dentro das nossas convicções políticas. A gente articula, faz o que a gente tem que fazer dentro da nossa área. E é o que eu faço, pô. Eu tenho me virado, a gente conseguiu leis, eu consegui a lei da numeração, a gente tinha lavrado já a lei contra o jabá, a gente chamou os músicos, todo mundo se cagou, saiu todo mundo, e a lei do jabá se perdeu quando o ministro da Cultura, Gilberto Gil, entrou, porque o Gil, já deu a primeira declaração que o ministro Gil deu contra o jabá, mas jabá é coisa nossa. Aí fudeu, né? Falou isso mesmo, cara, eu não tô falando sério, eu tô falando sério. Mas jabá é uma prática da rebimboca da parafuseta cósmica, que o jabá é uma coisa tão brasileira. Porra, é o fim da picada, né, cara? E aí que acabou com a lei. E aí todo mundo aplaude Gilberto Gil, eu fico feito um babaca parado assim. Porra, mais uma vez, tô aqui eu com uma lei na mão, pronta para ser lavrada, que acabou escapulindo da gente, que criminalizava as rádios, botava 2 anos de cadeia quem fosse pego em flagrante cometendo jabá, o que já era um atenuante, diga-se de passagem, e a gente perdeu pelo menos essa oportunidade, mais uma vez, por bunda molice, o neguinho é um cu frouxo mesmo, né? Mas por que tu acha, por exemplo, essa galera aí do Lollapalooza que, tu tentou, não, então vamos lá, vamos boicotar a parada e tal, e ninguém foi atrás, bunda moles, porque pelo medo de não ser chamado mais. Aí você pergunta a qualquer um deles, porque até agora nenhum deles me deu alguma declaração. Nada, ficou por nenhum isso deles. Não, só falaram que eu tava maluco, que eu tava inventando. Sim, mas ninguém agora, pra mim, ninguém me telefonou e disse: o que você quer? Vale a pena? Ninguém. Sem interesse. Ninguém. Vou tocar, o interesse, então, ou covardia, seja lá o que for, ninguém. Até agora não teve um artista brasileiro que se dignou a me telefonar e dizer: o que está acontecendo? O que você está sofrendo? O que você está impingindo? Nada, não aconteceu nada, entendeu? Então você pode imaginar o meu estado de espírito em relação a essas pessoas, né, cara? Eu não posso estar muito feliz com eles. Com certeza, não né? Então tá, né? O pessoal aqui se manifestando, todo mundo curtindo a entrevista. Muito obrigada, Lobão. Eu que agradeço, chegou ao cara. fim. Pô, sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo.